A gente pode começar, né, gente? Oi, podemos começar? Estamos online? Sim? Bom, boa tarde a todos. Boa noite, né, quase. Hoje nós estamos aqui novamente para o nosso encontros aqui da Redditor ABC. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante para discutir. A gente vai ouvir a doutora Tatiana Bovolini, que é a nossa psicóloga aqui do nosso serviço, que ela tem a especialidade de sexologia, né? Ela é sexóloga, e ela vai falar para a gente sobre sexualidade no tratamento do câncer, os tabus, dar dicas, né? Da gente conviver melhor com isso, com os problemas que podem surgir. E aí eu queria que a doutora Tatiana falasse um pouquinho para a gente começar a apresentação. Boa noite. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Boa noite a todos. Agradeço à equipe pelo convite e agradeço a possibilidade de poder levar conhecimento de sexualidade para a população, e a população de uma forma geral, independente de patologia, é uma população muito carente ainda em relação à informação sobre sexualidade. Eu sou psicóloga, minha especialização, eu sou terapeuta sexual e sexóloga, trabalho aqui no Hospital Brasil e trabalho aqui na equipe da Onco, e eu espero hoje à noite poder contribuir bastante com vocês. Depois eu fico aberta a perguntas, enfim. Vamos começar? Você vai passando para mim, doutora, por favor? Bom, eu vou falar de uma maneira geral, tá? A respeito de câncer, eu até coloquei no próximo slide, a respeito do câncer de mama, mas de uma forma geral eu vou tentar abrir o leque até para pegar tanto meninos e meninas, tá? Mas falando de uma maneira generalista sobre sexualidade. Pode passar, doutora, por favor. Então, começando, né, a princípio, com as mulheres, e aí falando efetivamente do câncer de mama, a gente sabe da incidência do câncer de mama, e a gente sabe dos efeitos e do quanto as mulheres têm medo do câncer de mama, né? A princípio, óbvio, eu estou falando aqui com colegas oncologistas, a palavra por si só, ela já amedronta muito, né? Eu entendo psicologicamente falando, mas também entendo que para a feminilidade, né, a questão do câncer de mama afeta diretamente. E aí eu coloquei aqui que carrega consigo particularidades que vão em cima dessa feminilidade, ou seja, alguns representativos para a mulher que denominam a questão mulher. E aí afeta, e aí a gente começa a falar de sexualidade. Mama, pele, cabelo, vaidade, né, corpo de uma forma geral. Então, tudo isso acaba afetando muito e acaba mexendo muito com a sexualidade. Próximo, doutora, por favor. Doutora. Obrigado. A gente entende, e eu percebo muitas vezes isso dentro do consultório, que muitos pacientes vêm me procurar a respeito do diagnóstico e do que fazer com esse diagnóstico. E até eu tento manter uma linha de trabalho, né? Fale sobre o diagnóstico, vamos entender os impactos desse diagnóstico, mas trabalhando uma questão no seguinte sentido, de que você não é um câncer, e de que você é um indivíduo composto por uma série de questões, composto por uma série de formações, desejos, anseios, alegrias, tristezas, e que a gente tem uma vida aí pela frente, uma vida a enfrentar, e incluindo a questão sexual. Óbvio,
Se eu falar para vocês que diante de um diagnóstico e dependendo da evolução do tratamento, o sexo é a última etapa que o paciente vai pensar. Às vezes eu acho que ele vai pensar na última etapa, porém quando eu questiono, essa chama volta. Não é que a chama de desejo volta, é como se ele falasse assim, opa, peraí, eu tenho algo a fazer, tá? E aí, para vocês entenderem, sexo, ele está nos pilares da vida, nos pilares de qualidade de vida. A gente não entende isso, eu também não compreendia isso antes de ter a formação enquanto terapeuta sexual. Para mim, a questão de sexualidade, antes da minha formação, né, na pós, para mim, sexo era uma questão inata, já vinha com o indivíduo e tudo certo, não entendia o peso da qualidade de vida. Hoje, eu entendo que o sexo, a sexualidade, eu vou explicar as diferenças, eu entendo que a sexualidade é uma questão muito mais ampla e que traz, sim, diferença para a qualidade de vida dos indivíduos, tá? E aí a gente sempre pergunta para os pacientes como é que vai ser daqui para frente e muitas vezes o paciente traz isso consigo. Ele pode, às vezes, não verbalizar em consulta. Eu, enquanto sexóloga, acabo sempre perguntando, né, como está a vida sexual, se existe vida sexual e como é que ele imagina daqui para frente como será, tá? Então, entenda, é um eixo muito importante de vida e que a gente tem que, sim, dar luz a esse eixo. Pode passar, doutora, por favor. Doutora, o próximo. Obrigado. Aqui, para vocês entenderem a diferença entre homem e mulher em relação à sexualidade, sem falar de patologia câncer, ok? Os homens, eles são mais influenciados pela visão, ou seja, os homens querem ver algo, o estímulo do homem é totalmente visual. As mulheres querem sentir e entender algo, e ser representantes desse sentimento para que isso ecloda numa questão sexual. E aí pode estar passando pela cabeça de muitas mulheres, poxa, se o homem é visual, que visual que eu vou mostrar para ele diante de uma circunstância de um adoecimento? Ou que visual que eu vou mostrar para ele diante de uma circunstância que esteja alguma pós-cirurgia ou alguma consequência do meu tratamento? Tá? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Aqui eu vou partir do princípio, homens são visuais e as mulheres querem sentir e entender, tá? No próximo slide, por favor, doutora, se puder passar. Sexo, para vocês entenderem, algumas vertentes do sexo, a diferença entre sexo e sexualidade. Algumas vertentes do sexo colocam sexo como ato em si, tá? Relacionado ao prazer do corpo. Outras vertentes colocam sexo definindo como macho e fêmea, masculino e feminino. Eu não vou entrar nas questões de gênero, né, que não compete à aula, tá? A partir daqui, perdão, a partir daqui do masculino e feminino, a questão amplia no leque do gênero, mas só para vocês entenderem, então, que sexo, uma linha fala que é o ato sexual em si, ou seja, penetração pênis-vagina, ou pênis, ânus, enfim, e aí as relações homossexuais também, ok? E uma vertente fala que é a definição de macho e fêmea. Próximo slide, por favor, doutora. E aí nós chegamos no nosso ponto, que é a sexualidade. Para a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é uma energia que motiva para a procura de amor, contato, ternura e intimidade. A sexualidade influencia diretamente pensamentos, sentimentos, ações, interações e, óbvio, com certeza, nossa saúde física e mental. A sexualidade, ela se relaciona com tudo aquilo que a gente é capaz de expressar e ser no mundo. Então, eu entendo que nós fazemos muito mais sexualidade do que sexo. E aí é o ponto que nós temos que começar a acender a luz para tratar a sexualidade. O sexo, o ato em si, ele vai ser consequência da nossa sexualidade. E pensem em sexualidade num campo muito amplo, muito amplo. Sexualidade começa da maneira como você acorda, na maneira como você se olha, na maneira como você se cuida, na maneira como você se reporta a si mesmo e à sociedade,
na maneira como você se entende enquanto pessoa, na maneira como você zela pela sua saúde física, pela sua saúde mental. Então, a sexualidade, ela é extremamente amplificada. Então, na verdade, nós temos que cuidar mais dessa parte, porque cuidando de sexualidade, automaticamente sexo vai fluir. Então, comece a entender a sexualidade como um campo muito amplo e vasto e cheio de oportunidades, né? E aí, entendendo dessa forma, você começa a ampliar muito mais o seu leque e abrir muito mais a sua mente em relação a esse tema. Pode passar, doutora, por favor. E aí, tratando de sexualidade e tratando de câncer, né? Entendo que o câncer é uma doença que impacta, é uma condição que impacta muito os indivíduos, não só o indivíduo acometido em si, mas como todos à sua volta, família, parceiros, enfim, a vida social, né? A vida de trabalho. Então, é uma patologia que ela tem um impacto dimensional, social, muito grande. E aí eu tenho que entender como é para o indivíduo a relação da sexualidade com a relação do câncer. Tá? Independente de câncer de mama, independente de câncer de reto, independente do câncer, eu tenho que entender para esse indivíduo como é a sexualidade para ele antes, como foi a sexualidade para ele antes, como ele se entendia com o sexo antes, para poder ajudar e entender melhor como o sexo depois. As mudanças, elas ocorrem. Hoje mesmo eu atendi um paciente no ambulatório aqui do hospital agora à tarde e não tinha nada com questão oncológica, tá? Mas eu acho pertinente até para vocês entenderem, nada de questão oncológica, a questão dele era uma ejaculação precoce, ok? E aí ele chega para mim com a seguinte questão: eu quero a minha vida sexual como era há 10 anos atrás, né? Então, entenda, eu preciso que a pessoa entenda o movimento que ele está hoje, para a gente poder entender como ele vive e poder adaptar a vida. Hoje eu tenho um paciente que tem um bebê pequeno, que tem um trabalho que demanda muito, que a esposa também tem um trabalho que demanda muito, então a vida está super agitada, a vida com o bebê fica mais agitada ainda, a parte sexual acaba ficando um pouco mais devagar, vamos assim colocar. E aí o paciente chega e fala assim, eu quero a minha vida de 10 anos atrás. Então, entender o quanto as mudanças e o que eu posso fazer com elas ajuda muito em relação à sexualidade. Ao câncer, eu não tenho como fugir. Então, óbvio, pacientes que estão em tratamento, pacientes que estão em químio, pacientes que estão usando as medicações que nós já conhecemos, tem alterações de ressecamento vaginal, tem alterações de pele, tem perda de cabelo, tem perda de pelos pubianos, e aí as questões começam. Como eu tenho que agir acerca dessa sexualidade? Então, o primeiro passo é a gente trabalhar, né, e até deixei em vermelho, perdão, coloquei a mão na tela, esqueci da câmera, é trabalhar as questões da autoestima, autoafirmação e autoimagem. Ou seja, eu tenho que ter um entendimento básico de como eu estou me vendo agora para poder ter uma sexualidade fluida. Eu tenho muitas pacientes que eu acompanho, e há pacientes de câncer de mama, um exemplo, que não conseguem se olhar no espelho, nem com roupa, muito menos sem roupa. E aí, como é que eu falo para essa paciente, como é que eu peço para ela ter uma vida sexual ativa dentro das condições dela, se ela não consegue quebrar essa barreira de se olhar e entender como está esse corpo agora? Então, a gente tem que começar a entender como estão as modificações agora para poder ir adiante com a sexualidade. Não adianta eu, entendi a sexualidade, mas esse ponto eu quero guardar para dentro da gaveta e vou deixar aqui. Isso pode ser feito, mas a vida vai cobrar em determinado momento. Então, antes que a vida cobre, eu preciso tratar como um todo. Eu falo que é uma questão holística, é uma visão holística do indivíduo.
Eu brinco com os pacientes, nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando, sim. Não tenho condições de parar agora e falar, vamos tratar da nossa vida sexual, esquece o resto. Vamos tratar da nossa vida amorosa, esquece o resto. Não. E para a vida sexual é a mesma condição. E aí, eu quero que vocês entendam, né? Eu coloquei até no feminino, mas peço desculpas, o quanto você está pronto ou o quanto você está pronta para isso. Ou seja, em relação ao entendimento do novo, em relação às redescobertas, que não são descobertas. Eu quero que você se redescubra, se redefina. O quanto que você está pronta para tudo isso ou pronto para tudo isso. Entender o que é a autoestima, tá? Autoestima é uma avaliação que você faz de si própria, ou de si próprio, perdão, as considerações que você tem de si, tanto da imagem, né, do shape, quanto de dentro. E aí, o quanto que essa valorização te faz aqui fora, tá? A autoestima, ela não tem estanque, ou seja, eu nunca vou chegar num ponto elevado e falar, hoje eu estou, daqui para frente estou maravilhosa, nada mais me abala, agora eu sigo. Muito pelo contrário, a autoestima tem altos e baixos. O que a gente tem que perceber é se quando ela entra muito aqui e fica muito tempo aqui embaixo. Aí eu tenho que começar a acender os sinais. Autoafirmação, então é entender quem é você hoje e como você está hoje. Você não é mais a mesma pessoa que ontem e não é por conta de um câncer. Que fique muito bem claro, independente de um câncer ou não, você não é mais a pessoa de ontem. Então, entender essas mudanças, a questão da autoimagem, né? E aí eu, enquanto sexóloga, trabalho com autoestima e autoimagem diretamente, porque as pessoas entendem, e aí a gente tem uma cobrança social muito grande, né? Que só jovens, saudáveis, fazem sexo. De corpos perfeitos, corpos plenos e bonitos, e etc, e etc. E aí a gente entra num debate que vai para a noite toda. Porque a sociedade cobra muito isso, né? Então, só corpos jovens e saudáveis são detentores do direito à prática sexual. Óbvio, isso é mentira. Eu tenho muitas pacientes fora do hospital, eu tenho muitas pacientes que tem um grupo de pacientes para vocês entenderem de modelos de passarela e modelos plus size. As modelos que mais têm uma vida plena em relação à sua autoestima, sua autoimagem e autoafirmação são as modelos plus size. As modelos de passarela, que são aquelas consideradas no padrão que a sociedade quer ver, são as modelos que mais têm problemas com autoestima, são as modelos que mais têm problema com autoafirmação e com autoimagem. Ou seja, autoestima, afirmação e imagem, ela é construída pelo que eu quero ver a partir dos meus olhos e não a partir dos olhos do outro. E autoestima perpassa, voltando naquele primeiro slide, onde eu falei que o homem é visual, né? A questão do homem, do homem ou do parceiro, enfim, tá? O parceiro percebe quando a autoestima está elevada. Independente das condições do corpo, independente de condições de membros, independente de condições cirúrgicas, o companheiro percebe a questão de autoestima, tá? Então, é trabalhar como você se vê em relação a todo esse movimento. Pode passar, doutora, por favor. Para vocês terem uma noção, as disfunções sexuais atingem entre 35% e 50% das mulheres com câncer de mama, sendo que as principais queixas entre as disfunções sexuais é a diminuição da libido e a secura vaginal. É como se viesse o diagnóstico e viesse a perda da identidade feminina e a perda da sensualidade. E, óbvio, atrelado à beleza da mama, até por uma questão muito social da construção da mama para a sociedade e para a feminilidade, e isso é super entendível, super. Né? Eu tenho bastante pacientes aqui que têm a questão do acompanhamento do câncer de mama e que perguntam como que eu vou enfrentar o meu parceiro agora? Ele não vai me ver mulher,
né? A questão não é o parceiro ver mulher, a questão é você que não está se vendo mulher e automaticamente está transferindo isso para o parceiro. E muitas vezes o parceiro está te vendo muito mais feminina do que antes, às vezes você pode estar muito mais vaidosa do que antes, até para que essa fase você atravesse, né? E você jogou a vaidade para fora para que você atravesse com segurança. Então, muitas vezes o parceiro está te vendo mais vaidosa e você não está se vendo tão feminina para ele, tá? Eu até coloquei aqui, dar um breve, né, tratamento. Óbvio que as doutoras que estão aqui me acompanhando sabem muito melhor nesse sentido, mas para a secura vaginal, a gente tem excelentes lubrificantes no mercado, né, sobre recomendação médica, e eles estão prontos para uso. Entendendo que eu tenho muitas pacientes, independente da questão de câncer ou não, que se recusam a usar lubrificantes, né? Muitas vezes por vergonha e muitas vezes por entender que o parceiro pode achar estranho o uso do lubrificante. Por quê? A gente tem o ciclo da resposta sexual, tá? O ciclo da resposta sexual, eu vou tentar fazer um gráfico imaginário aqui, tá bom? Onde começamos com desejo, excitação, a fase do platô, que é a preparação para o orgasmo e a resolução ou relaxamento, que é o final do processo. O desejo é a mola propulsora de tudo, tá? Que é a tão temida libido que nós vamos falar daqui a pouco. A excitação nas mulheres é a lubrificação e nos homens é a ereção peniana. Então, óbvio, para os homens é muito mais visto, né? Está na cara do que as mulheres. Só que muitas mulheres se recusam porque elas entendem que o parceiro pode entender que elas não estão tendo desejo por ele. E muito pelo contrário, num tratamento, principalmente para câncer, a secura vaginal é um dos temores. Então, a resposta está aqui dentro. A pessoa até tem o desejo, às vezes a vagina não corresponde. Tá? Então, assim, se a gente tem a ajuda dessas tecnologias com excelentes lubrificantes hoje no mercado, à base de água, hipoalergênicos e uma série de hidratantes vaginais, então se dê uma chance de usar esse tipo de produto, tá? Conversem com as médicas, com os médicos, entendam o que eles aconselham diante a cada caso, mas eu acho super válido. Abra a mente, tá? Para o novo. E aí a gente entra na libido. Acho que a libido é assim, é a primeira bomba, né, que cai, e dali vem surgindo bombinhas pequenas em volta dela. Libido, para vocês terem uma noção, sexo, os autores mais antigos colocam que ele é o ato sexual em si, junto com sexualidade, óbvio, 80% psicológico, 20% orgânico. Os autores mais modernos expõem que sexo é 70% psicológico, 30% orgânico. Ou seja, o peso psicológico das questões sexuais, independente de 70% ou 80%, esse gap de 10%, independente dessas questões, é muito forte. E a libido é uma construção inteiramente psicológica. Óbvio, tudo impacta na libido. Eu falo para os meus alunos na pós-graduação em sexualidade que sexo começa às 7 da manhã, horários hipotéticos, para ele ter penetração de fato 7 da noite. Alguns 11 da noite, quando o ciclo diário termina. Porque tudo o que você passa no dia, você leva para sua cama à noite. Tudo, sem exceção. Alguns fatores mais conscientes, né? Às vezes alguns diagnósticos, ou às vezes algum acontecimento que tenha vindo muito diretamente e que naquela noite, óbvio, você não vai conseguir desenvolver uma libido, né? Mas a grande maioria das influências são inconscientes. Então, às vezes, as pessoas, qual é o grande problema da questão? É levar tudo isso para a cama, e a gente leva sem perceber. E aí, às vezes, você está ali no ato sexual, você fala, poxa, não foi legal, porque você não está nem com a cabeça pensando naquilo, você não está entregue para aquele momento. E aí, diante de todo o contexto, onde eu falo que a libido é uma construção, a libido ela tem que ser tratada
Eu falo como uma das plantas daquelas mais mimosas, onde elas têm que ser regadas todos os dias, e ela tem que tomar um pouco de sol todos os dias, e ela tem que ser podada um pouquinho por dia. A libido, ela tem que ter essa construção diária para tudo, tá? Então, assim, entenda, o movimento que quem está aqui me assistindo, independente de homem e mulher, o movimento sexual, independente da questão do diagnóstico do câncer, do local do câncer, tá? Obviamente, o tratamento, as medicações, as dores, os incômodos, tudo isso intervém na libido. A químio por si só, né, dependendo dos ciclos, ele também afeta muito a libido, porque afeta a energia de uma certa forma, né, e a função sexual. Então, às vezes a pessoa sai daqui, a gente vê muitos pacientes cansados, exauridos, não vai ter força. Mas entenda, aquilo não pode ser uma rocha que fique naquele local. Aquele dia vai passar e você vai permanecer vivo. Então, entenda que você está vivo e que isso pode ser construído e pode ser transformado. Então, tudo ajuda para a libido. Fantasias sexuais ajudam para a libido. E as fantasias sexuais, eu falo que esse terreno aqui dentro é o único terreno onde nós somos livres e desimpedidos em relação às nossas fantasias, às nossas curiosidades, desejos e manifestações. Então, respeite muito os seus pensamentos e respeite muito os seus desejos. Eles impulsionam muito. Então, comece a entender como é que está isso aqui primeiro e como é que é isso com o seu parceiro. Eu estou falando muito com parceiro, mas eu sei que às vezes pode ter algum solteiro aí me assistindo, né? Então, assim, para o solteiro é um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que ter uma relação numa construção legal para que tenha uma liberdade de diálogo legal e você possa expor para o seu novo parceiro ou parceira a sua condição clínica de fato. Tá? Então, entenda, a libido ela é construída todos os dias. Então, o que você está construindo com a sua libido? O que você está montando com a sua sexualidade? O que você está mantendo? Pode passar, doutora, por favor. E aí, né, as doutoras até se quiserem depois pode me ajudar e ficaria muito honrada. Abrir mão do sexo no tratamento oncológico muitas vezes não é necessário, né? Mas o paciente tem que entender e tem que ter um diálogo muito bom com o seu médico, tá? Para entender o que ele pode e o que ele não pode. Eu acho que, assim, esse diálogo, eu sei que é difícil muitas vezes para o paciente, eu sei que é difícil porque eu vejo muito que acontece no consultório, aqui nem tanto na onco, né? Porque eles entendem que eu atuo como uma psico-oncologista, então eu não vou entrar direto, mas no consultório de terapia sexual que eu tenho aqui, que acabo atendendo, quando as pessoas me veem, principalmente os meninos, né? Eles passam na porta, aí eles voltam, aí eles passam e ficam me olhando, até que eu chamo, você vai passar com quem? Você vai passar com a Tatiana? Sim, então entra, sou eu. Então eu sei que é muito difícil, né, falar desse tema com pessoas desconhecidas. Já é difícil falar muitas vezes com o nosso próprio parceiro, né? O diálogo é fundamental nesse momento. Você entender até onde você pode, o que você não pode fazer, já te dá uma luz muito grande e clareia essa luz diante da sua liberdade sexual. A partir dali, entendendo com o seu médico a que caminhos você pode ir, até onde você pode ir, você vai entender a resposta do seu corpo. E aí você vai ter que começar a traçar manejos, que é o que eu coloquei aqui, a vida imaginada e a vida real. E nós nos perdemos aqui. Deixei isso bem claro. Porque muitas vezes nós fantasiamos muito, principalmente em relação à sexualidade. É o que eu mais vejo dentro dos consultórios que eu trabalho. Pacientes que vêm com uma imaginação assim em relação à sexualidade, independente de patologias, porque o paciente com câncer ele passa por isso também. E a primeira imaginação que ele vem é: acabou, estou fadada, não fadado, né? O fadada, não tenho mais vida sexual. Ponto.
E isso é uma vida imaginada. Agora, eu tenho que entender a vida real. O corpo está vivo, as necessidades estão ali. Independente da questão do câncer, eu tenho muitos pacientes que vieram às vezes, de acidentes automobilísticos, com perdas de membros, enfim, e que, passado as fases, obviamente, críticas, porque todo mundo tem as suas fases, e no tratamento do câncer não vai deixar de ser diferente, eles têm que se redescobrir enquanto sexualidade. Então, a vida é feita de descobertas e redescobertas e remanejos para todos, independente. E aí a gente vai chegando em determinadas fases. Hoje eu tenho 40 anos, então eu me redescubro com 40 anos. Tenho certeza que quando eu tiver 50 anos, eu vou me redescobrir sexualmente com 50. Como eu tenho muitos pacientes na terceira, e eu brinco até na quarta idade, que tem uma vida sexual ativíssima, porque eles se redescobrem dentro das possibilidades que eles têm. E aqui com o câncer não é diferente. Então, entenda o seu corpo e vamos começar para as iniciativas. Pode passar, doutora, por favor. O primeiro ponto é você entender, né, para a gente começar com as iniciativas, entendendo quais são as suas limitações, quais são as suas dores e os seus incômodos, e validar essas dores e incômodos. Eu acho que uma das piores coisas é você não validar a sua dor e, no momento até de desespero, tentar fazer sexo para agradar o parceiro ou a parceira com dor. Né? A gente tem bastante caso assim, e é muito complicado, porque assim, é difícil você sentir prazer com dor, a não ser aquelas pessoas que praticam sadomasoquismo, BDSM, que aí é uma outra questão de fetiche, é um outro significado de dor, tá? Então, assim, entenda até que ponto que você pode ir. A partir daqui, testar posições diferentes, né? E aí, óbvio, abra o leque, saia do convencional, se dê outras oportunidades, para tentar tornar o momento mais íntimo e mais agradável possível. Eu entendo que entre quatro paredes vale tudo, o ditado é antigo, mas ele é super funcional, principalmente dentro da terapia sexual. A liberdade do casal, ou seja, uma boa construção de diálogo, um casal unido, independente de casal hétero ou homossexual, isso é independente, mas que esse casal tenha uma comunhão e um bom diálogo aberto sobre sexo, sem medo do julgamento do outro, faz com que você possa ter essa liberdade de simplesmente trocar de posições que você se vê confortável dentre as suas questões. Como eu falei, a libido é uma construção, então eu quero que você comece a pensar o que você está construindo para a sua vida e o que você está se vendo. As preliminares são consideradas muitas vezes melhores que a penetração e que o ato em si. A gente faz aí na teoria 80% de preliminar e 20% de penetração. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que não dão valor para preliminar. E assim, não tem que ter obrigatoriedades em sexo. Eu sou muito categórica em falar que nós aprendemos sexo muito com filmes pornográficos. Né? E filmes pornográficos são roteirizados. Eles têm um pouco de preliminar, 1 hora de penetração, óbvio. Para quem não sabe, isso é feito em takes, né? Isso é feito em etapas, tá? Até porque 1 hora ali de penetração lesiona tanto pênis quanto vagina, enfim. Então, entenda que você pode abusar muito mais de determinadas questões do que de outra. Tá? Você não precisa ter aquele roteiro que muitas vezes a sociedade cobra, que é o próximo, não se preocupe com o orgasmo, tá? Que a gente tem uma obrigatoriedade em que toda relação tem que se ter orgasmo. As pessoas esquecem do prazer das preliminares, esquecem do prazer do toque, esquecem do prazer do beijo, do prazer do cheiro, de explorar o corpo todo. Né? O maior órgão sexual é a pele, é o órgão que é mais sexualizado de todos, e nosso corpo é coberto de pele, e muitas vezes nós só nos preocupamos com pênis e vagina e ficamos ali naquele eixo fechado, tá? E cobrando que tem que ter orgasmo.
Não é essa questão. O orgasmo ele não precisa vir em toda a relação, até porque se você entra nesse eixo, você acaba se perdendo. Então, assim, aproveite a situação como um todo, explore esse corpo, explore o que você tem de melhor. Quando nós temos uma patologia, principalmente o câncer, nós costumamos enxergar só aquilo. Nós esquecemos tudo o que nós temos de bom. E nós esquecemos todas as outras nossas partes de corpo. A mulher passa a ser uma mama, um útero, né? O homem passa a ser uma próstata ou um intestino, enfim, um pulmão. Não é só isso. Nós temos muitas coisas de bom e que nós esquecemos, tá? Então, comece a se olhar o que você tem de bom. A questão da comunicação que eu falei, isso faz toda a diferença, absurdamente, como terapeuta sexual e como terapeuta de casal. Os casamentos, os relacionamentos, eles são fadados ao fracasso por falta de comunicação. Então, melhore a comunicação com o seu parceiro. E aí a gente pede, né, de acordo com a orientação médica, o uso de preservativos, até por conta da baixa imunidade, né, para quem pode, o uso de contraceptivos. Eu entendo que a gente tem uma hormonioterapia, principalmente em casos de mulheres que façam que a mulher adiante a questão da menopausa, mas entenda a sua condição, tá? E por isso que a importância de conversar com o seu médico a respeito de até onde você pode ir dos seus limites sexuais. O próximo slide, por favor. E aí, para a gente partir para uma finalização, e aí eu quero abrir para as perguntas, entenda em que momento que você está da sua vida, né? Resgate e recrie essas novas maneiras de ser. Nós estamos em constante mudança e isso é ótimo. Para algumas pessoas tem muito medo disso, né? Mas entenda que ficar parado na mesma condição não é bom. Nada é por acaso, e eu vejo muito isso dentro do meu consultório de psicologia, aqui na oncologia. Cada atendimento aqui é muito gratificante, porque eu vejo que as pessoas acabam tendo algumas patologias, por vezes, guardar muita coisa para si, e a gente tem vários estudos a respeito disso, né, do câncer, e de como as pessoas guardam as coisas, e quando estouram algumas doenças nesse sentido, as pessoas começam a repensar na vida. Então, entenda que tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Então, aproveite o momento que você está vivendo e se adapte, mude, né? A questão é entender e ter essa consciência, tá? Respeitando sempre seu corpo, respeitando a sua mente, seus sentimentos. Escute o que o seu corpo está falando, valide os seus sentimentos, tá? Não fique buscando muito, preciso do meu parceiro, porque se eu não for sexualmente ativa, meu parceiro vai me largar, e eu escuto muito isso, tá? Mas primeiro valide os seus sentimentos para depois e validar o do outro, porque se o seu estiver validado e você estiver bem, quem estiver com você também vai estar, tá? Se ame da maneira que for e que estiver, né? Busque isso com você. Lembre, nada é eterno. Então, passe a fase que você estiver vivendo dentro de um tratamento da melhor forma possível. Você percebe que uma aula de sexualidade, ela não fala especificamente de sexo. É uma construção para nós chegarmos ali. Eu falo que sexo é a ponta do iceberg e a sexualidade é aquilo que está encoberto pela água. Então, eu tenho que tratar aquilo que está coberto pela água, aquele monte que vai impactar ali na frente, tá? Se sentir atraente é atrair o que deseja. Você, como eu, nós temos essa capacidade de querer ser quem quisermos ser, independente da questão, tá? Isso é trabalhar a inteligência emocional, isso é você entender a sua capacidade. Você pode agora não se ver, mas você tem a capacidade de se ver desta forma, tá? Acredite, nós é que fazemos a nossa construção, nós é que olhamos e damos valor para a situação que nós passamos, tá? E aí se valorize, que é a pessoa mais importante, que é você. Então, para a sexualidade, isso é fundamental. É respeitar, é se dar o direito de,
é estar pronta para as novas coisas. Agradeço. Pode passar o próximo slide, doutora, por favor. Aqui estão os meus contatos, as minhas redes sociais, meu e-mail, e aí eu fico aberta para perguntas. Depois eu vou colocar o seu e-mail no chat e as redes sociais, tá? Sim, até se Para a alguém gente poder sair aqui dos slides. Tiver receio de perguntar aqui e quiser me perguntar no Isso, pessoal, fica à vontade, ótimo. por favor. Uhum. Amanda? Pode entrar? Doutora Amanda? Oi, gente. Tatiana, parabéns, viu? Eu aprendi muito. Obrigada. A aula foi excelente. Eu acho que você deixou todo mundo à vontade, porque você fala de uma forma que tira muitos tabus, né? Muitas assim, vergonhas, entre aspas, de falar nesse assunto, até porque em geral, a gente teve uma criação que a gente normalmente não teve tanta liberdade de falar isso sobre esse assunto em casa, com as mães, né? A gente não teve uma educação. Com certeza. Né? Então, só para lembrar que você está no Hospital Brasil, está disponível para as pacientes poderem marcar com você. Acho que a partir de agora elas vão se sentir bem mais à vontade de poder te procurar, né? E a gente agradeço, né? E de fato, doutora, essa criação nós não tivemos, né? Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro programa de TV, que meu pai me viu na TV, meu pai ficou chocado, ele falou assim: eu não criei uma filha para ficar falando de sexo na televisão, por favor, né? Eu não criei você para isso. Eu falei, mas pai, as pessoas têm que entender. Não, filha, ninguém tem que entender. Eu falei, mas pai, nós viemos do sexo. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil. E eu tento deixar de uma forma mais leve, porque eu sei o quão pesado é o assunto. É um terreno muito sagrado. Sexualidade, sexo é um terreno muito sagrado. Então, eu tento deixar da maneira mais leve possível para que a pessoa se sinta à vontade. Né? Não estou aqui para criticar, muito menos para condenar práticas sexuais, muito pelo contrário, mas para que as pessoas consigam ter mais liberdade aqui dentro, porque os problemas, doutora Amanda, começam aqui dentro. Né? Os problemas começam dentro da cabeça, na verdade, por construções sociais. Muitas das patologias dentro da sexualidade, elas vêm da construção social. Não pode isso, aquilo não é certo, aquilo não é correto. Então, o adoecimento começa daí. Sim. A gente tem uma perguntinha de uma paciente que queria saber um pouquinho sobre o laser vaginal. Você poderia comentar alguma coisa sobre sim, eu isso? não sei, posso sim. Deu um delay aqui para mim, eu não sei se está normal, parece que deu uma travada aqui. Mas a gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. Então tá bom. Eu não sei para que finalidade que ela está buscando laser. Tá? Se é para uma questão de clareamento, para uma questão estética. Não, eu imagino que deve ser lubrificação, né? Eu imagino que para lubrificação. Para lubrificação? Isso, ok. Porque por isso que eu perguntei, porque eu não sei para que vertente que ela está procurando. Ok, acabei de ler aqui, Lourdes. Para lubrificação, eu acho muito válido, né? Eu sei que nem todos os pacientes acabam tendo acesso, e eu sei que também nem todos os profissionais que fazem, são alguns profissionais, mas eu acho muito válido, sim. Tá? Eu acho que melhora bastante, principalmente na questão da vascularização. Eu acho que ajuda muito. Eu tenho bastante paciente que faz, e eu acho que ajuda muito, acho muito válido. Se não for contraindicação médica,
Ok? Não é, não. Se não for contraindicação médica, acho muito válido. É super bem indicado, né? É seguro, é um tratamento que Sim. é eficaz para a maioria das pessoas, então acho que é muito bem indicado. A gente pergunta porque eu tenho bastante paciente, doutora, que busca por uma questão estética de clareamento de vulva. Sim, tem esse bônus, né? Tem esse bônus também. Rejuvenescimento. Sim, tem pacientes que estão muito bem, obrigado, com essas questões estéticas vaginais, mas eu entendo que tem muita paciente, principalmente pós-parto, que reclama de um escurecimento da vagina, né? E que busca laser para clarear e ela se sentir mais à vontade diante do parceiro. Tati, eu queria só fazer um comentário. Eu achei lindo quando você falou e queria reforçar isso, que a gente tem que aprender a se ver a partir dos nossos olhos, né? Eu quero me ver a partir dos meus olhos, porque a gente está muito acostumada a ver pelos olhos do outro e às vezes nem é o que o outro vê, né? Também, às vezes a gente tem um limiar de achar que não, que está errado, né? Que eu nunca vou chegar lá onde o outro quer que eu esteja. E, na verdade, esse querer ver a partir dos meus olhos é fantástico, uma frase maravilhosa. Fiquei até emocionada. Outra coisa que você falou é da energia, né? Que o tratamento oncológico, ele realmente afeta a energia. Então, é super compreensível o paciente, ou o homem ou a mulher, realmente deixar o sexo em si, não a sexualidade também, para o fim, né? Assim, como última das lembranças durante, mas o pós-tratamento tem que ser trabalhada essa sexualidade de uma maneira muito especial, né? Também. Doutora, eu entendo que a gente foi criado muito numa sociedade e os nossos pais nos criaram, a grande maioria, nos criaram muito preocupados com o que os outros vão pensar da gente, com o que os outros vão falar da gente, o que as nossas atitudes vão causar para os outros, mas ninguém nunca perguntou para a gente se aquilo estava fazendo bem para a gente. Né? E isso é muito complicado. Muito complicado. E aí agora a gente pega nós adultos que tivemos essa criação e tá tudo bem, né? Os nossos pais, a gente foi criado com que eles têm capacidade para dar e tá tudo certo. Mas aí agora que a gente é adulto e que a gente começa a ter uma consciência, a gente tem que ter essa autonomia. E a gente tem muita capacidade. A gente tem um descrédito conosco muito forte. Todo ser humano, a grande maioria é assim. Né? Então, assim, eu quero enxergar que realidade que eu quero enxergar. Qual é a realidade que eu quero ver a partir disso? Né? Na maior da mazela possível. E aí, óbvio, por isso que eu falei, sexualidade é a ponta do iceberg. A questão está muito mais embaixo, né? A questão fica encoberta pela água mesmo. Amanda, tem mais uma pergunta, você pode ler? Deixa eu entrar no chat. Tem uma pergunta que eu quero responder aqui, doutora, que passou por aqui, claro. que foi de uma colega psicóloga chamada Helena. Ela é uma estudante de psicologia e ela perguntou a minha abordagem, né? Helena, para você, eu sou formada em filosofia clínica pela PUC e eu fiz design análise com a professora Ida Cardinale, mas na terapia sexual eu tenho que ser comportamental cognitivo. Então eu fui estudar comportamental cognitivo até para aplicar as técnicas dentro da terapia sexual. Porque eu vi passando aqui, aí sempre os colegas psicólogos perguntam qual é a demanda, qual é a linha, né? Então, a perguntinha aqui é sobre o que você acha de medicamentos que poderiam aumentar a libido, chazinhos. Funciona? É mito? Olha, é óbvio, tá, que a gente tem uma questão hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher, que interfere na libido. Lembra da questão dos 30%, né, ou dos 20% na questão biológica. A gente tem no mercado uma série de produtos, né, chás e
Eu tenho um caderninho só de simpatias que os pacientes me passam para aumentar a libido. Tem várias receitas ali que eu coleciono, de tanto que eu já escutei. Mas entenda, eu tenho pacientes que têm testosteronas altíssimas, testosteronas ótimas e que não conseguem ter libido. Então, muitas vezes, lembra daquela questão, não adianta você tomar a maca peruana, por exemplo, se você não tem aquela disposição mental para sexo. Eu brinco com os pacientes, né? Pode fazer banho de assento de maca peruana que não vai dar certo. Não vai dar. Entenda, libido é uma construção muito mais psicológica do que física. Eu adoraria que fosse física, porque ia ser muito mais fácil da gente tratar. Adoraria ter algum comprimido, alguma coisa que você fala, toma que vamos resolver e tá tudo certo. E não é. Por isso que eu falei que a libido é uma construção diária daquela planta que você tem que regar todos os dias um pouquinho. Então, é entender, é sentir-se vivo para aquilo. Eu não estou cobrando de ninguém que seja uma máquina de sexo, muito pelo contrário, até porque a questão de quantidade não refere qualidade. Mas eu quero que as pessoas entendam que a libido é uma construção. Então, todo dia eu tenho que estar ali entendendo esse corpo, entendendo, dando voz a esses desejos, manifestando isso com o meu parceiro. Então, o chá ou o remédio ou as questões hormonais, elas ajudam muito. Mas é aquilo que eu falei, não adianta eu estar todo o meu screening hormonal ok, tomando maca peruana, fazendo uma série de coisas, se o meu psicológico não está pronto para aquilo, se eu estou brigada com o meu parceiro, se eu levo mágoas para a cama, se eu levo insatisfações com o meu corpo para a cama, aí não vai adiantar em nada. Se leva preocupações, né? Mulher sempre leva as preocupações. Doutora, não é só a mulher. Eu tenho, de uns 4 anos para cá, um aumento significativo de homens que estão levando preocupações para a cama. Eita. Não, era uma questão quase que exclusivamente feminina, de fato, doutora. Isso concordo. Mas de uns 4 anos para cá, eu tenho muito homem que está levando preocupação para a cama. De verdade. O perfil está mudando, né? Mudando. Sim, é aquilo que eu falei. Nós estamos em constante transformação. Tem uma outra pergunta aqui no outro parte, da Ângela, de boa noite. Qual a faixa etária que trata a sexualidade diante do câncer com mais dificuldade? Acho que ela quer dizer assim, qual é a faixa etária que tem mais dificuldade com a sexualidade, assim, pelo que você conhece, doutora Tatiana? Olha, eu entendo que a mulher jovem, até os 35 anos, né, 40 anos, não vou me deixar de fora, porque eu sou jovem até os 40 anos. Eu entendo que a mulher jovem, a mulher que ela entende que ela tem que ser produtiva financeiramente, que ela tem que ter carreira, que ela tem que ter uma vida sexual e que ela está num número e num grau elevado de cobranças. É aquela questão, né? Ela tem que ser, ela tem que fazer, ela tem que ter, ela tem. A terceira idade, a grande maioria, né, e a gente espera isso, eles já conquistaram muita coisa dentro do que eles podiam. Então, eles acabam tendo uma liberdade sexual nesse sentido muito maior, porque eles têm menos focos para outras coisas. Então, a mulher mais jovem ali, ela acaba sofrendo muito mais esse impacto em relação à sexualidade diante um câncer, com certeza. Ok. Acho que a gente vai ter que encerrar, Tatiana. Só agradecer a sua... Foi ótimo, assim, você tocou em temas super importantes. E a gente tem que fazer a meia-culpa, né, Amanda? Nós médicos também falamos muito pouco disso com os pacientes. Às vezes a gente também tem os nossos tabus, né? Tem dificuldade de perguntar na frente do parceiro. Nós prometemos que nós vamos ficar mais atentos, pedimos perdão aí aos pacientes que a gente não abordou adequadamente. E agora a gente tem a ajuda da Tatiana. E fiquem à vontade para procurá-la, é só agendar na recepção, né? E ela, com certeza, ela vai poder ajudar. Tá? Muito obrigada, Amanda. Você quer falar mais alguma coisa?
Não, foi ótimo. E fica a dica para os solteiros, autoestima, né? Com Vai atrair. certeza. Tá bom, pessoal, no próximo, Tatiana, obrigada mais uma vez. Obrigado, O agradeço. nosso próximo tema vai ser puxão de orelha, que a gente vai falar de atividade física, tá? Então, eu conto com todos vocês aqui, mas a gente vai esmiuçar que tipo de atividade física, o que a gente precisa, e tratar a atividade física como remédio, tá bom? Eu mando para você, a gente manda, né? Eu e a doutora Amanda, a gente vai fazer a divulgação e manda para vocês, tá? Muito obrigada a todos, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada pelo carinho, muitos elogios, viu, Tati, aqui no chat da sua palestra. Obrigado, gente. Fico à disposição. Tchau. Obrigada, tchau.